Glória a Deus. Assim como uma planta pequena, a Comunhão Cristã Shalom iniciou. Como todas as coisas que Deus faz, quando Ele faz, Ele começa pequeno. Ele começa com uma semente, um sonho dado por Deus, uma palavra profética que Ele libera sobre as nossas vidas. E é impressionante hoje, o dia de hoje no calendário da igreja, é dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é 50 dias, não é pentacampeão, não, é 50 dias depois da Páscoa. Exatamente no dia de Pentecostes que a nação de Israel celebra o recebimento das tábuas da lei por intermédio de Moisés. A igreja celebra a manifestação do Espírito Santo e a revelação agora da lei de Deus, não mais em tábuas de pedras, mas escritas no coração, no seu e no meu coração. E no dia de Pentecostes nasce a igreja, como uma semente, como fruto de uma palavra profética lá de Joel, capítulo 2, onde Deus diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esse Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, e se estabeleceu o que hoje nós temos e chamamos de igreja. 2 ou 3 pessoas se reunindo em nome de Jesus. E eu queria lembrar com vocês alguns textos da Palavra de Deus, não vou me delongar muito, mas gostaria de trabalhar com vocês essa questão da palavra profética. Nós estávamos conversando domingo passado sobre o poder da adoração em espírito e em verdade, e quem quer se relacionar com Deus precisa entender que Deus é espírito, e que todos que se achegam a Ele precisam se achegar a Ele em espírito e em verdade. Deus é um Deus de relacionamento e Ele se relaciona conosco no Espírito. E a adoração é a nossa arma mais poderosa que nós temos quando nós falamos em batalha espiritual, ou quando nós falamos em relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com os céus, nós nos relacionamos no mundo espiritual. E Deus é Espírito e Ele se comunica, Ele comunga conosco por intermédio do Espírito Santo. E como nós conversamos, na adoração isso acontece. E Deus, quando Ele age, quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele sempre vai trabalhar com a palavra profética. Sempre que Ele vai agir e estabelecer algo, Ele estabelece por uma palavra. E a obra de Deus é falar. E disse Deus. E se fez o mundo. E depois que Ele fez e descansou da sua obra, Ele entrou no descanso. Qual era a obra dele? A obra dele era falar. E no Espírito, a palavra falada é que determina as coisas. E toda palavra que nós dizemos, ela tem um peso no mundo espiritual. E assim como você fala, é isso que eu colho na minha vida. Assim como você fala sobre a sua família, é isso que você vai colher. Assim como se fala sobre o seu pastor, é isso que você vai colher. Assim como você fala sobre a sua nação, é isso que colhemos. No mundo do Espírito, o mundo espiritual, ele é governado pela palavra. E Deus nos deu o poder desta palavra. Por exemplo, quando Ele diz: o que você liga com a tua palavra na face da terra, ela é ligada nos céus. O que você desliga aqui, desliga lá. A palavra profética, ela tem um valor tremendo. E eu queria só lembrar a você o texto que Paulo fala para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, quando ele diz assim, eu vou falar vários textos bíblicos, né? Então, se quiser anotando os textos, depois você vai achando ele na sua Bíblia. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Paulo, então, no relacionamento com Timóteo, nós vimos ontem à noite, na mesma palavra que nós recebemos ontem, que nós somos uma geração abençoada, né? Nós usufruímos de bênçãos geracionais. Meu pastor era Davi Cope, o avô do Ronald Cope, pai da Hilda Cope, mãe do Ronald Fast, né? Casaram com Fast, daí, né? A Hilda. E nós usufruímos de bênçãos geracionais. Nós usufruímos, meu pai, meu avô,
e até onde eu sei, serviram ao Senhor Jesus, de geração em geração andaram nos seus caminhos. E Timóteo, quando encontrou o Senhor Jesus, teve a sua mãe, a sua avó, que profetizaram provavelmente sobre ele, e Timóteo foi alvo de palavras proféticas da sua liderança na época, e Paulo lembra ele disso. Preste atenção das profecias que você foi objeto, que foram direcionadas sobre a sua vida. E ele continua dizendo: combate firmado nelas, isto é, nas profecias, o bom combate mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Combate firmado nas profecias, o bom combate mantendo fé e a boa consciência. Então, quando Deus tem um propósito na sua vida, e quando Ele tem um propósito sobre a face da terra, Ele começa a lançar sementes. São palavras que Ele lança. O semeador saiu para semear. O que Ele semeou? Na parábola do semeador, que é a chave para todas as parábolas. O semeador saiu para semear a palavra, diga. O semeador, as sementes que ele semeou são palavras. E a partir então de palavras que são inspiradas no coração de Deus, essas palavras são chamadas de profecias. Uma palavra que procede da boca de Deus, que é inspirada em Deus. Quando ela vem, essa palavra ela não volta vazia, ela vem e executa o que ela precisa fazer. Então, Deus tem um propósito onde Ele quer chegar, Ele lança onde eu estou uma palavra profética, Ele lança uma semente e aí nós entramos num processo. Essa semente é plantada, ela precisa morrer, eu entrego no altar de Deus essa palavra e eu entro num processo. E hoje nós estamos, que Ele fala aqui, num combate da fé. E ainda estamos no meio de um processo das palavras proféticas lançadas sobre nós como Comunhão Cristã Shalom. Muitas já se cumpriram em parte e outras estão se cumprindo. E certamente Deus é fiel, e esse dia de Pentecostes lembra isso, que Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra no seu tempo. E a minha parte nesse processo é combater o bom combate. Eu preciso estar combatendo, mantendo fé e boa consciência. A palavra combate, ela aqui vem do processo militar, que significa fazer uma expedição militar, liderar soldados para a guerra ou para a batalha, estabelecer uma estratégia de conquista, de trabalho, de guerra mesmo, e conduzir esse povo, esses soldados a liderar para que conquistem e se estabeleçam. E assim nós, desde o começo da Comunhão Cristã Shalom, nós recebemos palavras de combate, uma palavra, um cântico que não foi cantado aqui, glória a Deus por essa equipe, pelos artistas, que nos conduziram nesse processo todo, que inspirou eles, e eles já estão até preparando o aniversário de 21 anos, já tivemos reuniões sobre isso para o ano que vem, já preparando. Tinha um cântico que nós cantávamos, e nós cantávamos bastante nessa área de batalha, O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, esquerda, direita, eu piso no dia. Você lembra disso? Processos de batalha espiritual, de combate, de orações, de batalhas, de proclamações que fizemos no processo. Então nós recebemos palavras, por exemplo, Mateus 4:19. Leia junto comigo aqui. Vinde após mim, e eu vos farei. Mais alto comigo, vamos lá junto. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nesses 20 anos, nós pescamos incontáveis vidas. Eu não consigo contar o número de pessoas que foram ganhas para o reino de Deus por intermédio da Comunhão Cristã Shalom. É impressionante. Às vezes eu passeio pelas igrejas por aí, e ontem à noite tivemos o testemunho do Hernani aqui. Disse, eu também participei dessa história. E hoje está pregando numa outra igreja. Foram incontáveis que foram ganhos. Pelo menos 6 igrejas se estabeleceram por meio da Comunhão Cristã Shalom nesses 20 anos. Até na Alemanha, uma igreja se estabeleceu pelas orações, pelo acompanhamento, pelo incentivo
da Comunhão Cristã Shalom. Nós tivemos, na formação de liderança, nós multiplicamos liderança da igreja, e hoje nós, se todos os apacentadores e apacentadores em treinamento, em potencial, se dispusessem, não sei se eu posso fazer esse tipo de conta, mas às vezes fico fazendo conta comigo, sonhando, se todos os que já são treinados aqui, todos aqui que são capacitados já a liderarem um grupo e cuidarem de pelo menos 5 pessoas cada um casal 10 pessoas, se nós nos dispuséssemos a isso, todos, hoje nós poderíamos absorver tranquilamente 1.000 pessoas na igreja, poderíamos tranquilamente chegar a 1.300 de uma virada, simplesmente na disposição nossa, nós vamos fazer isso acontecer. E que tal isso acontecer até o final do ano? Nós poderíamos ser tranquilamente mais de 1.300 pessoas até o final do ano. Nós temos pastores que se formaram aqui, que estão servindo em outras denominações. Desde o meu primeiro grupo familiar, que foi o Marcos, o Arno Pauls, o Mário e o Haroldo, né? Vários pastores se estabeleceram e estão servindo em outras denominações, e glória a Deus por isso. Às vezes fico assim como pastor, né? Poxa, gostaria de ter todos eles aqui debaixo da minha asa, mas não posso, não é assim, né? Às vezes ficava chateado até com as lideranças. Não, o importante é a gente ganhar e semear por aí. Puxa, mas tem que crescer a igreja. Quantas e quantas pessoas foram semeadas e estão aí servindo em outras igrejas, e glória a Deus por isso, amém, igreja? Deus tem nos feito pescadores de homens e ainda vamos ficar admirados com a história que Ele está fazendo. Uma vez no Canadá, quando fui na igreja de Toronto, lá, um dos que estavam junto comigo, pegaram lá um alemão e esse alemão, ele tinha a palavra de conhecimento, daí eles estavam se divertindo com ele, que ele olhava para as pessoas e falava assim. Aí eles me trouxeram para perto dele, perguntaram, e esse, o que se vê? O cara olhou e começou a falar em alemão assim, disse, eu vejo a ele um estrategista, muitas pessoas vão ser ganhas para Jesus por intermédio dele. Amém? Glória a Deus pela palavra dele que é fiel. Isaías 54 é um capítulo que eu gosto de lembrar constantemente, e eu peguei alguns textos desse texto que diz assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Essa foi uma palavra profética que nos deu ânimo para entrar nesse lugar que era gigante para a nossa estrutura que nós tínhamos na época, né? Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Esse transbordar aconteceu numa época que em torno de 1 ano e meio, mais de 2.500 pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus por meio da igreja. Tudo catalogado, e nós não conseguimos, nós literalmente transbordamos, não conseguimos segurar tudo aquilo que Deus nos deu, e ainda essa palavra está aí diante de nós para se cumprir e estabelecer. E glória a Deus por isso, amém, queridos? A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Isaías, um pouquinho mais adiante, no versículo 13, diz assim, leia junto comigo. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Você viu por intermédio dos testemunhos, né? Deus nos deu um programa de ensino na igreja muito consistente, e tem trazido paz na vida de cada um que tem seguido esse caminho, não é, pastor Marcos? Pessoas se achegam nos cursos e são ministrados, são ensinados no Senhor, não recebem informação, recebem sim a revelação da palavra de Deus sobre as suas vidas, e aí experimentam que é grande a paz dos seus filhos, amém? E você usufrui e muitos ainda vão usufruir esta palavra, amém, queridos? Glória a Deus. No Salmo 45 tem um texto que eu gosto de lembrar muito, em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. E nós temos observado que durante esses anos, como os nossos filhos têm viajado a terra, e eles estiveram já nos 5 continentes, estive pensando um pouquinho, seja na África, nos Estados Unidos, seja na Europa, na América do Norte, na Oceania. O Maurício e a Agnes ontem
pegaram as coisas, colocaram no caminhão e ontem chegaram lá em Paranavaí. Estão lá felizes hoje, agregando a equipe de Paranavaí, estabelecendo a igreja ali. Glória a Deus, queridos. Essa palavra tem se cumprido sobre as nossas vidas e ela ainda se amplia. Nós não temos ideia. Uma palavra de ordem que o Espírito Santo tem dado assim, a palavra profética, ela tem essa característica. Nunca procure entender uma palavra profética da parte de Deus. O que Deus espera de você, quando Ele lhe dá uma palavra profética, não é que você a entenda. Ele espera somente que você creia. Que você creia nessa palavra profética. Quando você crê na palavra profética, o que acontece? Esse crer abre os céus e você começa a ter revelação, entendimento sobre isso. Quando você entra pelo caminho de querer entender com a razão, você muitas vezes acaba matando, pisando em cima daquela semente ou desprezando aquela palavra, porque ela não tem lógica, não tem sentido. A palavra profética, ela transcende o nosso entendimento, a nossa lógica. A palavra profética, ela precisa ser crida, ela precisa ser recebida no coração e dizer assim: eu não entendo, mas eu recebo. Assim foi o dia em que o pastor Vitor Arno pôs a mão dele sobre a minha cabeça e disse: eu não entendo o Espírito Santo, mas eu sei da promessa, eu recebo essa promessa. E fui batizado no Espírito Santo naquele momento. A palavra profética, ela como essa aqui, ela está muito mais ampla do que a nossa lógica pode captar. O Salmo 103, um dia meditando, diz assim: ele ergue do pó o desválido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Me lembrei nesses dias que uma das reuniões que foi dada antes da eleição do nosso prefeito, ele estava longe de ser, de alguma forma, colocado como prefeito, e me colocaram para orar por ele. Esses dias apareceu essa foto, não sei, acho que no Face, eu orando pelo prefeito. E eu me lembro muito bem da oração que eu fiz naquele dia. E tenho uma responsabilidade de oração pelo prefeito. Deus nos tem colocado em posição de influência na nossa sociedade, a igreja. E apesar da nossa força que aparenta ser pequena, Ele nos leva a tocar pessoas de grande influência na nossa sociedade. Não é verdade? Você lembra das histórias de como Deus tem feito e de como Deus tem conduzido isso? Deuteronômios 1:11 diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. É uma palavra de multiplicação. E veja essa palavra aqui, leia junto comigo, bem alto, em tom bem forte. Lá, vai lá. Certamente. Mais uma vez. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Diga mais uma vez. Certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa palavra eu não consigo entender ela, mas eu consigo receber ela pela fé e dizer sim, amém. Ela que se cumpra na minha vida, ela se cumpra na sua vida, ela se cumpra na sua família. Amém, queridos? E pensando nesse texto, eu quero terminar com uma figura. Eu estava um dia numa das viagens a Israel, lá no vale de, ele é conhecido nos mapas como a planície de Jezreel. E no Apocalipse, na revelação do Senhor Jesus, é conhecido como o Vale do Armagedon. É bem no norte de Israel, perto do Monte do Carmelo, e vai praticamente toda a extensão do norte, assim, desde Haifa até o Mar da Galileia. E nós estávamos numa cidade chamada Megido. É uma cidade muito estratégica naquele ponto, e militarmente ela é muito guardada. E nós estávamos ali e o nosso líder o guia turístico, o nome dele é Noé. E esse guia turístico, como todos os guias turísticos, eles são oficiais do exército de Israel. E onde nós estávamos sentados, ele estava conversando conosco, e um pouquinho mais adiante havia alguns oficiais, de forma descaracterizada, mas eles estavam ali numa mesa conversando. Aquele lugar ele é muito estratégico, que se você pensa na batalha de Armagedon, você tem todo o vale assim diante de você, uma visão muito bonita. E de repente aquele
guia turístico, ele pegou essa fruta aqui. Você sabe que fruta é essa? Essa é a romã, né? É engraçado que do lado do meu escritório tem uma árvore, ali na terreno do vizinho, na família Galante, tem uma árvore de romã, não sei como é que chama, não sei se é romanzeira, sei lá o que é, uma árvore de romã. E eu olho ali, eu vejo esse fruto, e você vê que esse fruto, o que acontece com ele? Aqui você tem ele, ali no meio, a romã, ela está fechada, né? Você tem duas fechadas, e a romã, quando ela vai mostrar os seus frutos, ela praticamente explode assim. E ele tinha uma dessas romanzeiras, uma dessa romã na mão dele, e ele estava animado com os brasileiros ali. Nós tínhamos acabado o apóstolo René, que estava liderando ali naquele dia, e ele, quando ele viu os comandantes ali de Israel, ele começou a dizer para nós assim, para nós proclamarmos: nós amamos Israel. E ficamos falando aquilo em inglês, bem forte, bem forte, bem forte, até a gente ganhar a atenção deles ali, até eles cumprimentar de longe. E esse Noé, ele pegou essa romã e ele estendeu para nós, e ele disse: o Senhor, o Deus de vocês, multiplique vocês tão abundantemente como vocês veem nessa romã. Todos aqueles pontinhos ali são sementes, né? É uma fruta que inclusive é conhecida como uma fruta dos milagres, por ser muito rica em antioxidantes e muitas coisas assim muito ricas. Quem comer ela aí diz que ela rejuvenesce, inclusive, né? E ele proclamou com um bom tom e com uma voz muito forte assim: certamente o Deus de Abraão vai multiplicar vocês abundantemente. E hoje quero estender essa palavra profética sobre a igreja. Certamente o Senhor vai nos multiplicar sobre a face da terra, como essa imagem dessa romanceira. Eu gostaria que você levasse essa figura nos seus olhos, que você ficasse com isso marcado na sua vida. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Igreja, você se multiplicará em sabedoria, em entendimento e conhecimento espiritual. Você se multiplicará em relacionamentos saudáveis. Você assumirá postos de influência na sociedade e alcançará as nações da terra. Valorize as profecias, não queira entender, creia apenas, combata o bom combate da fé. Amém, igreja? Senhor, nós apresentamos a nossa nação, a nação brasileira, diante do Senhor. Senhor, nesses dias que estão diante de nós, Senhor, não sabemos, mas nós clamamos da Tua graça sobre essa nação. Senhor, esses dias a Sua igreja vai sair às ruas, vai proclamar e testemunhar o Teu amor às pessoas. E nós oramos, ó Deus, que as 110 horas que vão ser dedicadas ali para a evangelização na Rui Barbosa sejam marcadas, ó Deus, com o Teu amor, com o Teu toque sobre as pessoas. Todo o trabalho de evangelização que vai acontecer ali em torno do estádio, Senhor, as pessoas ali sejam marcadas pelo Teu amor, que haja uma visitação da Tua presença. Senhor, nós clamamos que nesses dias tão conturbados em tudo que há nesse evento chamado Copa, Senhor, que o Senhor tenha a Sua graça sobre essa nação, e o Senhor revele o Seu amor. Senhor, nesses dias, leva-nos ao quebrantamento necessário para reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus sobre a nação brasileira. Essa nação é uma nação que lhe pertence, ó Deus. Nós proclamamos sobre os céus da nação brasileira que cada brasileiro é um homem e uma mulher que trabalha no braseiro, no fogo do Espírito Santo. Cada brasileiro que trabalha nesse Teu braseiro que se chama Brasil
é um lugar do teu fogo, do teu amor, da adoração ao Senhor. Senhor, ó Deus, nós declaramos que toda artimanha das trevas, seja pela feitiçaria, pela idolatria, pelos sinais que tem procurado estabelecer até nos símbolos da copa, toda perversão sexual, todo derramamento de sangue e violência em que essa copa tem sido construída, Senhor, toda infidelidade, quebra de aliança, todo roubo que tem acontecido, Senhor, toda obra maligna de mentiras e de confusões, em nome de Jesus nós decretamos que essas portas das trevas sejam frustradas, desbaratadas e anuladas em nome de Jesus. Declaramos essa nação, ela pertence ao Senhor Jesus, ela é uma nação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é quem reina, não temos senhora nessa nação, temos Senhor, e esse Senhor se chama o Filho de Deus, Jesus Cristo, exaltado sobre a terra, digno de toda adoração. Todo joelho se dobra, todo joelho brasileiro se dobra e declara: Jesus é o Senhor dessa nação, Jesus é o Senhor dessa nação, Ele é digno de toda a nossa adoração, Ele é digno de toda a nossa rendição. Jesus é o Senhor da nação brasileira, sim, o Senhor Jesus, digno da nossa adoração, do nosso louvor, aleluia. Obrigado, Pai, pela sua palavra sobre a nossa vida, sobre a sua igreja. Senhor, como diz a tua palavra, nós recebemos ela. Certamente o Senhor nos tem abençoado e o Senhor nos abençoa e nos abençoará. Certamente o Senhor nos tem multiplicado e o Senhor nos multiplicará. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas e um glória a Deus bem forte. Obrigado, Pai. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Dê um forte abraço no seu irmão. Diga mais uma vez para ele: parabéns para você. Glória a Deus.